A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Autor Bert Hellinger. Quinta edição, editora Atman. Capítulo Religião. Introdução. É arriscado falar sobre religião, pois não sabemos nada daquilo a que se refere, mas podemos olhar o que experimentamos quando, de uma maneira ou de outra, nos sentimos religiosos e qual o efeito que tem, não somente sobre nós, mas também sobre outros, se isso une ou separa as pessoas. Nesse capítulo, trata-se de tornar conscientes esses efeitos. Ocupo-me detalhadamente desse tema em meu livro Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual. As religiões. As religiões que conhecemos aqui no Ocidente se edificam na diferenciação de bom e mal. Por assim dizer, elas são a última excrescência dessa diferenciação de bom e mal. De onde vem essa diferenciação? Não a conhecemos em nenhuma parte a não ser entre humanos. Aqui existe essa diferenciação de bom e mal. Se agora pesquisarmos onde estão as raízes dessa diferenciação, vemos que estão na consciência e, com efeito, em uma consciência bem estreitamente limitada. A consciência é o último mito do Ocidente que necessita ser esclarecido para que os maus efeitos desse mito sejam, por fim, dominados. É que a consciência é um instinto com cuja ajuda podemos perceber algo espontaneamente. Semelhante ao que percebemos no que se refere ao senso de equilíbrio, quando sentimos espontaneamente estar em equilíbrio ou não. Assim, com a ajuda da consciência, podemos perceber espontaneamente se nos é permitido pertencer ou não, se nos é permitido pertencer à nossa família ou não. Portanto, a consciência diferencia somente com relação a esse único fato. Temos permissão de pertencer ou não. Por isso, a consciência não é determinada por quaisquer princípios gerais, mas bem concretamente pela pergunta: o que devo fazer para que me seja permitido pertencer? O que devo evitar para não perder o direito de pertencer? Por isso, boa consciência não quer dizer outra coisa do que posso ter certeza de que pertenço, e má consciência não quer dizer outra coisa que devo recear ter perdido o direito ao pertencer. Isso é semelhante ao senso de equilíbrio. Se perdemos o equilíbrio, temos vertigens. Essas vertigens, por serem tão desagradáveis, nos obrigam a restabelecer imediatamente o equilíbrio. Assim, a má consciência também nos obriga a modificar o nosso comportamento de tal maneira que possamos pertencer novamente. Portanto, essa é a função principal da consciência. Daí advém a diferenciação entre bom e mal. Mas a consciência diferencia entre bom e mal somente nesse sentido. Bom é o que assegura o meu pertencer, e mal é o que ameaça o meu pertencer. Portanto, a diferenciação entre bom e mal se refere somente à família. Para a família, mal é o que não corresponde a ela. Por isso, com a ajuda dessa consciência ou sob o estímulo dessa consciência, posso difamar e excluir os outros que são diferentes. Com isso, essa diferenciação de bom e mal, que é trazida ao mundo no seio da família pela consciência, é transferida também para o relacionamento entre grupos. Os grupos que servem ou são semelhantes à minha própria família são considerados bons e incluídos. Para a consciência, todos os outros são maus e serão excluídos. Esse mal pode ser combatido por ordem da consciência. Por ordem da consciência, ele até pode e deve ser exterminado, para que finalmente vença o bom. Essa diferenciação de bom e mal, com todas as suas consequências, remonta a essa consciência. O cristianismo e outras religiões apoiam-se sobre essa diferenciação e têm, por isso, um âmbito para os bons, o céu, e o âmbito para os maus, o inferno. Por isso, pode-se também olhar aqueles que vão para o inferno e ver com deleite como aí são queimados. Isso é ruim, verdadeiramente ruim.
Com isso está ligada a ideia de que Deus reconhece e sanciona essas diferenciações, que ele, portanto, recompensa a todos que seguem a sua consciência e castiga os outros que não a correspondem. Todas as cruzadas, as guerras religiosas remontam a essas diferenciações. Este foi agora um lado da consciência. Existe ainda um outro. A consciência reage a um equilíbrio entre o dar e o tomar. Portanto, quando recebo algo, tenho, a partir de minha consciência, o impulso e a necessidade de compensar, também dando algo àquele que me presenteou. Somente após ter lhe dado algo, sinto-me bem outra vez. Essa necessidade tem um alto valor no seio da família e no seio de todos os grupos, porque faz possível o intercâmbio entre o dar e o tomar. Sem a necessidade de compensação, não haveria o intercâmbio que possibilita as relações humanas. A necessidade de compensação atua duplamente. Se recebo algo bom, dou algo bom, e quando alguém me faz algo, eu também lhe faço algo. A saber, a necessidade de compensação se relaciona a ambos, ao bom e ao mal. Também isso é importante no seio da família. Como pequena observação paralela, menciono aqui que é importante nos relacionamentos de casal que se compense tanto no bom como no mal. Quer dizer que se um fizer algo ao outro, o outro tem de fazer-lhe algo, somente um pouco menos. Esse pouco menos seria aqui o decisivo, porque depois o intercâmbio no bom pode reiniciar. Mas agora, voltando ao tema propriamente dito. Então, quando me sinto contemplado pelo destino, seja como for, por exemplo, salvo de perigo de vida, sinto também a necessidade de compensação. Ou se alguém diz que recebeu algo de Deus, sente a necessidade de devolver algo a Deus por aquilo que recebeu, como se ele fosse um humano que espera que eu compense. Dessa necessidade de compensação se originam sacrifícios sangrentos. Todo o sangue das vítimas tem a sua razão de ser nessa necessidade de compensação. Toda expiação remonta a essa necessidade. Agir de acordo com isso, denominamos então religioso. Terrível. O sacrifício de inocentes indica nessa direção os episódios sangrentos de outros tempos e aqueles aparentemente sem derramamento de sangue, aparentemente incruentos dos dias de hoje, onde crianças são sacrificadas na esperança de que Deus abençoe por isso a família, ou onde crianças são sacrificadas para que expiem pelos pecados dos pais. Qual seria aqui a solução? A solução seria a que indiquei em minha história a outra fé. A esse Deus do qual se diz querer o sacrifício de crianças, deve-se contradizer na cara. Deve-se renegá-lo por algo maior, que permanece misterioso. Esse seria o passo decisivo. Só sairemos de todo esse círculo vicioso. Círculo vicioso é aqui a palavra certa. Se conseguirmos encontrar, reconhecer e fomentar, para além da consciência, o bem universal que une todos os seres humanos. Para ali levam os profundos movimentos da alma. Eles começam lá, onde a diferenciação de bom e mal foi superada. Esses profundos movimentos da alma atuam, no fim, para a reconciliação e para a união do dividido em bom e mal. Mas essa renegação, a superação da consciência, não nos cai nas mãos. Ela é uma elevada conquista espiritual e o resultado de uma purificação do espírito e do coração. Em aditamento, apresento aqui a história à qual me referi antes. A outra fé. Certa noite, um homem sonhou ter escutado a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e amado filho, leva-o para o alto da montanha que eu te indicarei e oferece-me esse filho em sacrifício. Pela manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, para seu único e amado filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou a criança, levou-a para o alto da montanha, construiu um altar, amarrou-lhe as mãos,
puxou a faca e queria imolá-la. Mas então escutou uma outra voz e, em vez de seu filho, imolou uma ovelha. Como olha o filho para o pai? Como olha o pai para o filho? Como olha a mulher para o homem? Como olha o homem para a mulher? Como olham para Deus? E como Deus, se ele existe, olha para eles. Um outro homem sonhou certa noite ter escutado a voz de Deus que lhe dizia: Levanta-te, toma teu filho, teu único e amado filho, leva-o para o alto da montanha que eu te indicarei e oferece-me esse filho em sacrifício. Pela manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, e olhou para o seu Deus. E olhando-o, respondeu: Isso eu não faço. Como olha o filho para o pai? Como olha o pai para o filho? Como olha a mulher para o homem? Como olha o homem para a mulher? Como olham para Deus? E como Deus, se ele existe, olha para eles? O respeito pelo mistério. Olhando imparcialmente para o que acontece na alma, quando as pessoas se experimentam como religiosas, pode-se ver que a experiência religiosa começa lá onde alguém chega a uma fronteira, para além da qual não pode ver e para além da qual o seu saber, seus desejos e seus medos não alcançam. Para mim, a atitude religiosa adequada seria parar nessa fronteira e respeitar o segredo que existe além dela. Isso é, ao mesmo tempo, tanto devoção como humildade. Dessa atitude emana uma força muito grande, justamente porque o mistério é respeitado. Alguns não suportam isso, esse incerto e grande que talvez pressentimos, mas não podemos compreender. Preocupam-se pelo que está ali atrás ou tentam influenciá-lo com ritos ou sacrifícios ou orações, ou como quer que seja. Isso é a religião como nós, na maioria dos casos, aprendemos, mas ela é diferente da religião que eu acabei de descrever. Ela evita o mistério e sua força e sua incrível distância. A psicoterapia existe também dessas duas maneiras. Existe uma psicoterapia que supõe poder passar pelas fronteiras e dominar e modificar destinos. E existe uma psicoterapia que para, frente ao mistério, e toma-o com seriedade como ele é. Por exemplo, leva a sério que alguém morrerá porque está doente. Ela não tenta fazê-lo crer que, com certas psicoterapias, possa escapar da doença e da morte, mas o conduz a essa fronteira e espera com ele. Então, o terapeuta está atento, centrado, humilde e tem uma força maior do que se tentasse reverter o destino. A psicoterapia que mostro aqui é desse tipo. Por isso, ela tem uma dimensão espiritual ou religiosa, mas somente nesse sentido de parar frente ao mistério e do respeito frente ao mesmo. Manter-se quieto. Às vezes reflito sobre psicoterapia e religião. Alguns acham que esse trabalho seja religioso ou espiritual, mas eu não tenho certeza. O sentimento religioso aparece em nós quando chegamos a uma fronteira ou quando estamos perante um mistério que não penetramos. Nesse momento, paramos. Em vez de continuar, paramos. Esse parar é o essencial no sentimento religioso e na consumação religiosa, o parar à fronteira e perante o mistério. Se vocês captarem isso interiormente, como é quando vocês param, então sentirão um movimento na alma ou no peito ou no coração. Nesse momento, algo se amplia. É justamente o parar que nos une com o que está para além da fronteira e para além do saber. O parar une. Esse tipo de sentimento religioso ou consumação religiosa é totalmente simples e nessa atitude, nessa consumação, todos são iguais. Lá não existem quaisquer diferenças. É uma consumação que cada um faz somente para si mesmo. Entre aqueles que ousam essa consumação, parando, origina-se uma comunhão,
uma profunda e humilde comunhão. Isso é religião que une. No ponto em que paramos nessa fronteira, notamos quanta força nos exige simplesmente ficar quietos e não prosseguir. É difícil de aguentar. Muitos têm dificuldade em ficar parados. Em vez disso, tentam passar a fronteira. Criam imagens, procuram investigar algo, constroem um ideário acerca daquilo que poderia estar por trás. Talvez tenham também experiências importantes, sem que, na verdade, estejam ligados com o que está além. Chamam isso de experiência religiosa. Alguns vão até tão longe, pregando e exigindo de outros a crença em sua denominada experiência religiosa. Isso é curioso. Para mim, é arreligioso. Na psicoterapia, ou aliás, na ciência médica, o médico ou o terapeuta, ou aquele que ajuda, ou aqueles da família que acompanham o processo de cura, fazem a mesma experiência de fronteira e de mistério para além da qual não podemos ir. Então, o ficar quieto, o simples ficar quieto e centrado, seria o que dá força, tanto àquele que age ou deve agir, como àquele que sofre. Então, experimentamos o mesmo movimento interno de amplidão que se abre no coração e de concentração. Fica-se parado em frente disso, seja qual for o resultado, mesmo que seja a morte. Isso seria aqui religioso. Se eu, entretanto, em vez de ficar parado na fronteira onde ela se abre, começo a agir, fico frenético. Tento ainda alguma coisa. Isso tem uma certa semelhança com o que acontece quando alguém se sente na fronteira, mas não fica quieto. Ele tenta então ultrapassar a mesma, sem que possa realmente ou lhe seja permitido. Imagens de Deus. Participante com falta de ar. Minha irmã esteve no convento. Quando teve falta de ar, saiu do convento e eu a acompanhei um pouco. Hellinger. Ela era, portanto, uma noiva de Cristo? Participante. Sim. Hellinger. Talvez vocês duas estejam pagando juntas pela libertação do convento, para que Deus fique apaziguado. Isso existe. Curioso isso. Participante. Sim, muito. Hellinger para o grupo. Tem-se mesmo que levar em consideração que Deus mantenha realmente noivas terrenas. Caso contrário, fica completamente sozinho no céu. Que mais pode fazer? Rimos disso, mas é assim. Essas são as imagens internas. Quando então uma dessas pobres noivas se separa desse amante, então ela acha realmente que lhes fez algo. Isso é o grande Deus seja louvado, disse então. Essas ideias de Deus são terríveis. É incrível o que às vezes passa pelas cabeças. No fundo, são somente criancinhas. Essas noivas de Cristo ou noivas de Deus são somente criancinhas. Curioso. Então isso é um incesto celeste. Aqui sou um pouco frívolo para desmascarar quão absurdas são essas ideias e, no entanto, determinam às vezes uma vida inteira. A adoração de Maria. Levando ao pé da letra, a adoração de Maria é, na verdade, uma veneração da mãe. Evidentemente, com a barreira para o incesto, pois é uma mãe virgem. No fundo, entretanto, é a veneração da mãe. Crítica à Igreja. Se quisermos, podemos olhar muito criticamente as grandes instituições e movimentos como, por exemplo, a Igreja ou o cristianismo. Mas esses são grandes movimentos históricos, em nome dos quais aconteceram grandes coisas, tanto boas como ruins. Então, achar que podemos nos elevar acima deles e criticá-los como se estivéssemos acima deles, creio não ser possível, pois quem critica dessa maneira atrai daquilo que critica a força para a crítica. Ele ainda tem uma pretensão, e mesmo em sua crítica vive ainda da Igreja e do cristianismo. O maior bem. Participante. Se o maior bem para a alma não é necessariamente a vida e a saúde, é ele o amor? Hellinger.
Para a criança, é o amor, e de fato no sentido de eu quero pertencer a vocês de qualquer maneira, não importa o que me custe, mesmo que me custe a vida. Esse é o amor da criança. Esse amor é cego porque a criança tem, ao mesmo tempo, a ideia de que pode salvar seus pais quando não estiverem bem. Por isso, crianças, quando assumem isso para os pais, não têm medo da morte e não têm medo do sofrimento e não têm medo da culpa. É incrível a força do amor nas crianças. É esse amor que faz adoecer, porque é cego. Nesse contexto, a tarefa da terapia seria trazer à luz como a criança ama. Quando esse amor está à luz, a criança não pode mais amar dessa maneira cega, porque vê que, por exemplo, a mãe, pela qual quer sofrer, não quer isso, porque ela também ama a criança. A criança tem então que renunciar às ideias que havia vinculado com seu amor. Isso causa uma purificação da alma e uma sublimação. Então a criança vivencia a saúde e a vida como uma renúncia ao poder e à inocência e grandeza vividas. Por isso, a transferência do amor cego para o amor que vê é como uma consumação espiritual que exige algo da criança. A felicidade exige, então, muito mais dela do que sair aos prantos e sofrer. Participante: o que é o maior bem para o adulto? Hellinger: nada é o maior bem. Não é mais diferenciado. Em harmonia não existe nada maior. A própria harmonia é algo elevado, algo grande, mas não existe nada maior. É igual. Você nota o que isso movimenta na alma, quando permite que tudo seja igual? Participante: muitíssima amplidão. Movimentos da alma. Esse trabalho e aquilo que traz à luz tem uma dimensão religiosa ou espiritual, o que quer que se entenda por isso. Às vezes, imagino quais as consequências desse trabalho e daquilo que traz à luz para a atitude religiosa. Ele nos obriga ao reconhecimento à terra e ao reconhecimento de que estamos entrelaçados de maneira múltiplice em algo terreno, em algo que nos dirige, sem que percebamos. Muitas religiões me parecem ir numa direção que nos impede de encarar essa realidade. Somente quando tivermos encarado essa realidade, teremos a profunda humildade que nos une com o que atua por trás de tudo e cria uma atitude de confiança de que, no fim, acontecerá algo que é sensato. O que me impressiona especialmente é que, às vezes, nas constelações familiares, decorre algo que aponta para soluções que estão além de todos os planejamentos humanos e que essa força é sustentada por amor e serve à reconciliação. Para isso, trago um exemplo. Num curso, um homem relatou que sua mulher, depois de um acidente de automóvel, se encontrava já há vários anos em coma vigil. Nesse estado, ela havia dado à luz uma criança, uma filha. Ele me pediu para constelar isso. Eu fiz com que ele colocasse uma representante para a mulher e essa filha, e um representante para um antigo namorado da mulher e para si mesmo. A filha estava em frente à mulher, o antigo namorado mais longe e o próprio homem estava um pouco para o lado. Então, não fiz absolutamente nada, somente me sentei e decorreu um processo totalmente por si mesmo, no qual cada um se entregou ao movimento de sua alma e aos movimentos da grande alma. Primeiro, o antigo namorado da mulher se dirigiu a ela vagarosamente, com um amor bem profundo. Ele se colocou atrás dela e ela se deixou cair para trás e nisso fechou os olhos. A filha foi vagarosamente para a mãe. O representante do homem, o pai da criança, primeiro não sentia nada. Eu o coloquei um pouco para trás para que não perturbasse a cena. A filha foi para a mãe, abraçou-a e o namorado da mulher abraçou as duas por trás. Então o representante do homem foi para trás da filha, abraçou a criança e a mãe por trás, e o namorado da mulher se retirou bem vagarosamente. Portanto,
Não se pode vivenciar de maneira mais bela e mais profunda o que são vínculos, o que é amor, o que pertence um ao outro. No entanto, tudo decorreu totalmente por si mesmo. Portanto, existe uma força terrena, que atua bem profundamente sobre o amor e sobre o reconhecimento de cada um, para a qual cada um tem o mesmo valor e é respeitado da mesma maneira, e é igualmente importante. Ela dirige para tal solução. Isso é para mim a ação de uma alma. Que tamanho tem ela? Não sei. Até onde se estende? Não sei. Mas ela não pode ser algo divino. Ela é algo terreno. Ao mesmo tempo, atua nela uma força que também é terrível. Ambas ao mesmo tempo. Uma força que é terrível e também exige o pior. E, no entanto, parece que quando a deixamos agir, ela aponta para tais uniões, que une o separado. Se agora fôssemos intervir nesse processo com ideias religiosas, como conhecemos de diversas confissões do cristianismo, por exemplo, ou também de outras religiões, não poderia decorrer dessa maneira profunda. Aquilo que, aliás, consideramos religioso, perturbaria aqui o religioso. Então, ainda há algo a ser observado. O verdadeiro mistério fica para além disso. Não é imaginável de outra maneira do que ficar para além disso. Não se pode tomar isso como um movimento religioso, senão respeitando-o como é. Respeita-se algo que fica ainda atrás disso. Quando se observa, sob a luz dessas experiências, o que acontece com seres humanos que trilham um caminho religioso ou um caminho espiritual e que o fazem de maneira radical, por exemplo, os monges budistas ou muitos santos da Igreja Católica ou muitos místicos, então me parece que esses caminhos necessitam de uma purificação e uma sublimação. O asceta é, frequentemente, uma renegação da realidade atual, um ir embora, uma negação em reconhecer o que é totalmente habitual. É quase sempre assim que tal ascetismo está ligado a um sentimento de superioridade sobre as pessoas denominadas comum. Isto é o suspeito nesse caso. Contradiz as experiências que obrigam a ver a todos no mesmo plano, os bons e os maus, os vivos e os mortos.